Olá! Com a chegada de um novo ano, que tal a gente parar um pouco para pensar no nosso ritmo de vida? Hoje vamos mergulhar numa reflexão de Adriano Israel, que traz um tema, olha, provocador: o sagrado dever de perder tempo por amor. E para a gente entrar no clima dessa reflexão, vamos começar do mesmo jeito que o autor, com esta oração. É como se a gente pedisse uma luz, uma sabedoria para guiar nosso pensamento sobre como viver melhor o nosso tempo. Logo de cara, a reflexão já joga uma pergunta no nosso colo. Inspirada em Santo Estevão, o primeiro mártir, ela questiona algo essencial para esse momento de virada de ano. Como é que está o amadurecimento do nosso espírito? A nossa fé, ela está crescendo? E o primeiro ponto é exatamente esse: maturidade. A proposta aqui é que a gente olhe para o ano novo não só como uma simples mudança no calendário, sabe? Mas como um verdadeiro chamado para amadurecer espiritualmente. A ideia é ir bem além daquelas resoluções de sempre, tipo, entrar na academia ou aprender uma língua nova. O convite é para a gente firmar propósitos com um objetivo muito maior: a nossa santificação e, claro, o bem de quem está ao nosso redor. Tá, mas como é que a gente coloca isso em prática? A reflexão aponta para uma missão bem central, que acontece no lugar mais importante da nossa vida, a nossa casa. O conceito principal aqui é o de igreja doméstica. A ideia, basicamente, é transformar o nosso lar num lugar onde a fé é vivida de um jeito natural, com amor, um lugar onde rezar junto é um momento de encontro de verdade e não só mais uma obrigação para cumprir. E para isso não ficar só na teoria, o texto dá 3 caminhos bem concretos. Primeiro, buscar a Eucaristia. Segundo, a oração em família. E terceiro, o estudo da fé, como, por exemplo, a Lectio Divina, que é aquela leitura orante da Bíblia. São passos bem práticos para construir essa igreja dentro de casa. E aqui, olha, vem um ponto crucial. O autor faz questão de deixar bem claro que essa liderança espiritual em casa não é na base da força, não. Não tem nada a ver com autoritarismo, mas sim com liderar pelo exemplo, exercendo o que ele chama de autoridade do amor. Só que, para construir essa tal igreja doméstica, a gente esbarra num dos maiores desafios do nosso tempo, né? A reflexão, então, nos lembra de uma coisa fundamental. Essa frase, no fundo, resume tudo. É um desafio para a gente olhar para a nossa vida e conseguir identificar o que é só passageiro para poder se dedicar ao que é eterno de verdade: o amor a Deus e à família. E qual seria o grande obstáculo passageiro que o texto aponta? De um lado, a gente tem a cultura das telas, que nos joga na pressa, na distração, no isolamento. E do outro, o que a gente realmente precisa para ter uma presença real: tempo, olhar e escuta. O contraste é bem forte, né? É isso, simples e direto. Essa citação é praticamente o antídoto para essa cultura da distração. O amor de verdade, ele não nasce no meio do barulho e da correria. Pelo contrário, ele floresce na dedicação, na atenção plena, na capacidade da gente parar e realmente ouvir o outro. E quando a gente começa a praticar essa renúncia e a cultivar essa presença, a gente descobre uma coisa maravilhosa que o autor chama de a arte da lentidão, especialmente na convivência em família. O mais interessante aqui é essa mudança de perspectiva da expressão perder tempo. Nesse contexto, perder tempo com quem a gente ama se torna, na verdade, o maior ganho que a gente pode ter. É um verdadeiro investimento na relação. Para reforçar essa ideia, o texto até lembra de Flaubert. A pressa, seja no trabalho, numa conversa ou até na intimidade, pode acabar roubando da gente o que é essencial. Já a lentidão, por outro lado, permite que a gente saboreie o momento e a presença de quem está com a gente. Aí a reflexão se aprofunda ainda mais, falando da sacralidade do matrimônio e de como essa arte da lentidão se aplica ali de um jeito todo especial. A intimidade do casal é vista como algo que vai muito, mas muito além do físico. É uma conexão mais profunda, uma verdadeira entrega de alma. E é até apresentado como um momento sagrado, quase uma oração, que tem o poder de revitalizar o próprio sacramento do matrimônio. É uma visão muito profunda sobre a intimidade. Então, o que floresce nessa tal arte da lentidão? Coisas como a doação mútua, o carinho que não espera nada em troca e a paciência para a gente redescobrir quem a gente ama todos os dias. No fundo, é a santidade sendo vivida ali, no cotidiano. E assim, a gente vai chegando ao final da reflexão, que se encerra com um convite bem prático, nos desafiando a olhar para o futuro e a traçar o nosso próprio caminho. A primeira pergunta nos convida a pensar em coisas positivas. Não só no que a gente quer parar de fazer, mas principalmente
no que queremos começar a fazer de novo e melhor, com um propósito espiritual bem claro. E a segunda pergunta nos traz de volta para aquele tema da renúncia. Ela nos desafia a identificar, de forma bem concreta, o que é que está nos afastando do que mais importa, para que a gente possa, então, tomar a decisão de abrir mão disso. Com essa bênção, o autor encerra a reflexão dele. É um desejo de que todos os nossos propósitos, todas as nossas renúncias, nos levem a um único objetivo: sermos um reflexo do amor de Cristo no mundo, começando, claro, dentro de casa. E a gente finaliza exatamente como o autor, pedindo a intercessão daquele que inspirou toda essa jornada. Santo Estevão, rogai por nós.